Nós queremos trazer essa informação aqui, é uma informação enigmática, né, que está aí na capa. O Papa Francisco, ele disse que possivelmente em 2025 será outro Papa que estará então no seu lugar, gente. E além dele declarar, né, que possivelmente será outro Papa que estará no seu lugar, ele foi além. Ele deu o nome desse novo Papa, pastor Claudinei. E o mais intrigante ainda, gente, é a data que ele estabeleceu para essa transição. Uma data que já tem sido comentada em muitas matérias, aqui nesse canal, né, nos canais que estão aqui, em outros canais também, com teor escatológico, que envolve agendas globais, que envolve agendas mundial. O Papa já veio com uma meta para ser cumprida em 7 anos, tá? E agora, não bastando isso, ele agora anuncia que possivelmente nesse ano de 2025, tá, estará outro em seu lugar, e ele deu até o nome. E é sobre isso que nós vamos falar aqui rapidamente com vocês, tá? Mas antes da gente entrar na matéria propriamente dito, é bom a gente salientar que desde o início que o Papa assumiu ali a Catedral de São Pedro, ele já divulgou que não estaria ali por muito tempo, tá? Ele chegou até a cogitar alguma coisa em torno de 7 anos, né, que ele estaria ali. E que possivelmente ou renunciaria ou aconteceria alguma coisa e outro entraria em seu lugar. E pelo que ele estabeleceu, já venceu essa data, esse prazo. Logo no começo ele estabeleceu essa data e essa data já até venceu. Então agora nós temos essa informação. E antes de entrar aqui nessa informação que eu vou colocar aqui, eu quero te trazer mais outra informação aqui ainda. Eu já falei aqui nesse canal, nos canais aqui, mas talvez muitos não ouviram, né? O Bergoglio, ele foi colocado, pastor Claudinei, no lugar do Bento XVI, por uma máfia denominada Máfia de St. Gallen. Essa máfia, que está composta de cardeais maçons, articulou então tudo, tanto para derrubar o Papa Bento XVI, fazendo com que ele renunciasse, o Papa Bento XVI, e também para colocar o Francisco no lugar dele. Esses cardeais, eles mesmos relatam que já na ocasião, quando Bento XVI entrou, eles já estavam tentando emplacar o Bergoglio, que era já naquela época o candidato deles, pastor Claudinei. Porém, na ocasião, eles não conseguiram mais do que 40 votos. Mas desde então, eles não se acomodaram e vieram lutando, articulando, armando muitos esquemas até conseguir uma boa base, e então promoveram a renúncia do Bento XVI, que era um papa conservador, e com certeza estaria como pedra de tropeço para essa agenda progressista da Igreja Católica, pastor Claudinei. Exatamente, é exatamente isso, e nós vemos, pastor Giovanni, toda a movimentação, conforme o senhor está dizendo, dessa máfia que colocou o Francisco, né, no lugar de Bento XVI, o Joseph Ratzinger, né? Uhum. E a gente começa a perceber o quê? Que este Papa, ele não trabalha para nada do que diz respeito ao cristianismo, ele não trabalha pela Igreja Católica, ele trabalha abertamente dizendo a todos que ele luta por uma agenda verde, ele luta, sabe, por uma causa que não tem ligação com o Evangelho no tocante à posição que ele poderia estar executando. É a mesma coisa, eu sou um pastor, mas eu sou um pastor que eu não milito pelas coisas espirituais, eu não milito pelo bem-estar e pelo crescimento, pela evolução espiritual daqueles que me ouvem. Eu estou aqui fazendo uma live, mas a minha luta, o que é? Minha luta é pela floresta amazônica. A minha batalha é para que na tua cidade venha ter mais árvores. A minha luta é para que aqui nas lives eu venha ensinar o povo a andar de bicicleta, andar a pé e consumir menos
sabe, o uso de veículos para não poluir o mundo. Quer dizer, é uma função que não tem nada a ver com a função dele. E isso nós temos visto ao ponto de que sinais e situações que acontecem espiritualmente falando na face da terra, ele não se manifesta, ele não fala nada. A sua maneira de agir é voltado para aquilo que os olhos veem, pastor Giovanni. Perfeito, perfeito a colocação do pastor Claudinei. Inclusive, pastor Claudinei, ele é queridinho, né? Dentro disso que nós estamos falando, ele é queridinho dos senhores do mundo. É uma peça no tabuleiro de xadrez que foi colocada para ser movimentada pelos senhores do mundo. É mais ou menos o que aconteceu no Brasil. É mais ou menos o que aconteceu no Brasil. O anterior era pedra de tropeço. Esse aí, mesmo com toda a inteligência que ele tem, né? Ele tá lá no poder. E a anterior, a que veio anterior a ele, né? A mulher. Você vê, só tem meme dessa mulher na internet. Pelo amor de Deus. Entende? Então, assim, mas são pessoas que foram colocadas para cumprir agendas, né? E como o anterior aí ao presidente aqui do Brasil, o anterior, ele era pedra de tropeço. O Papa também, João Paulo, ele também era uma pedra de tropeço para essa aliança, pastor Claudinei, da Igreja Católica com a nova ordem mundial. Tá? É importante a gente frisar isso, né? Com a ONU, com os senhores do mundo. E até mesmo com o comunismo, gente. Por quê, pastor? Porque não é tão difícil de perceber a simpatia que o Bergoglio tem pelo comunismo. Sabe? Quando por ocasião de um encontro dele com o Evo Morales fez um verdadeiro sacrilégio, né? Dando de presente para o Papa Jesus sacrificado naquela foice e um martelo do comunismo. E o Papa, ele ficou quietinho, deu uma risadinha bem amarela, não falou absolutamente nada, pastor Claudinei. Então não é novidade para ninguém que esse senhor, né, o Bergoglio, ele é simpatizante do comunismo, está alinhado com a nova ordem, é totalmente progressista, tem colocado dentro da igreja pautas, tem colocado dentro da igreja novas regras que tem aí conflitado, né, com os cardeais conservadores. Porém, gente, ele foi colocado por esses cardeais que auto se intitulam como máfia de St. Gallen. Eu não estou aqui com teoria da conspiração, não. Dá uma pesquisada aí. Esses próprios cardeais vieram a público e falaram que eles articularam, que na época não conseguiram mais que 40 votos, mas que no decorrer de todo aquele pouco período que o Bento XVI ficou, eles estavam articulando para derrubá-lo, para destituí-lo, e conseguiram essa façanha, e colocar esse Papa jesuíta, comunista, alinhado com a nova ordem mundial. E qualquer católico, tá, sério, que acompanha a gente, conhece um pouco de Bíblia, né, e de ideologia, que conhece os bons costumes da Igreja Católica, também considera Bento XVI como um verdadeiro Papa e o Bergoglio como um infiltrado colocado por essa máfia de St. Gallen. Depois pesquisa e fundamenta o que eu estou falando, pastor Claudinei. Exatamente, e é importante, né, todos que estão nos acompanhando, tomar consciência que nós não estamos aqui falando mal da instituição da Igreja Católica. Nós estamos apresentando para você aquilo que o livro de Apocalipse já nos alertou há quase 2000 anos atrás, através das revelações que João recebeu na ilha de Patmos. Os profetas, né, maiores e menores que passaram aqui por essa terra, deixando profecias a respeito do fim dos tempos, né? E nós sabemos que no fim dos tempos, o falso profeta, aquele que será o homem, né, espiritualmente falando, que vai corromper todo o sistema religioso, fazendo acontecer uma fusão de religiões satânicas e demoníacas com outras religiões que, quem sabe, até mesmo tem boas intenções, esse homem virá do Vaticano. Essa é a realidade. E nós sabemos, né, pelos cálculos que a Bíblia apresenta, que após este Papa, o próximo é exatamente o que vai estar lado a lado com o antimachia
trazendo o próprio inferno aqui para essa terra, pastor Giovanni. Perfeito. A besta que sobe da terra é uma liderança religiosa. A besta que sobe do mar é uma liderança política. Haverá essa coalizão de um líder mundial que tem poder sobre a religião. Quem é esse líder? Hoje é o Bergoglio. É esse cargo, né? Pode ser ele? Pode. Se não for ele, será o próximo, né? Como tem aí também muitos falando sobre o Papa Negro. E aí, dentro disso que o pastor Claudinei está falando, eu vou colocar aqui a matéria para a gente acelerar um pouquinho, a respeito da fala do Bento XVI, né, dizendo que possivelmente em 2025 ele não estará na Catedral de São Pedro e que estará outro no seu lugar, e ele deu um nome para esse outro Papa, tá? E o mais intrigante é a data que ele deu aqui, tá? Francisco recentemente aceitou, a princípio, um convite para visitar um país estrangeiro, mas falou ao chefe de Estado que poderia ser outro Papa pela data que a viagem ocorrerá. O Papa Francisco manifestou um comentário misterioso algumas semanas atrás, durante um encontro a portas fechadas com um chefe de Estado estrangeiro que reviveu especulações sobre o futuro do seu pontificado. Como muitos outros líderes mundiais, o dignatário convidou Francisco para visitar seu país dentro dos próximos 2 anos. O Papa sorriu e disse: por que não? Mas se eu aceitar, eu não sei quem irá, Francisco ou João 24. Essa é uma forma discreta de dizer que, antes de tudo, ele não viverá para sempre. E segundo, os compromissos que ele fez hoje serão mantidos pelo seu sucessor. É só fazer uma retificação aqui. Teve um momento da live que eu falei João Paulo e é Bento XVI, tá? Você tá aí, você vai ver eu falando Papa João Paulo, não, foi o Bento XVI, tá? Isso significa que tudo, desde viagens papais a questões substantivas, será o legado para o próximo Papa, seja de nome João 24, Pio 13 ou João Paulo III. Eu estava com João Paulo na cabeça aqui. Migrantes, atenção aos pobres e ao meio ambiente foram postos sobre a mesa por Francisco. Seu sucessor não estará apto a tirá-los da mesa, disse uma fonte. De fato, a questão da possível renúncia do Papa Francisco é um dos muitos rumores que têm sido constantemente sussurrados nos corredores do Vaticano nos últimos 8 anos, pastor Claudinei. Isso aqui é forte, hein? Agora, voltando aqui, ó, para esse aspecto aqui das pautas do Papa Francisco, veja bem um detalhe aqui, ó, que deixou bem claro que todas as pautas que o Francisco já traçou, né, que ele já colocou na mesa, o outro que virá não vai mudar. Não terá poder para isso. Sabe? A prova, pastor Giovanni, não cortando a sua fala, mas a prova que o próximo não terá poder para mudar, que até o título, né, até o rótulo do próximo é esse papado que está determinando. Uhum. Não foi Bento XVI que determinou que o nome seria Francisco. Né? Não foi João Paulo II que determinou que seria Bento XVI. Então a gente começa a perceber o quê? Que este próximo Papa já tem o nome que esse papado está dando e já tem as pautas que ele não pode ir contra. E aí nós vemos que essas 3 pautas principais que estarão diante desse próximo Papa é exatamente o que nós estamos dizendo, que é aquela pauta que não tem nada a ver com a função diante de ser um líder religioso. Muito boa essa observação. Eu não tinha
me atentado a isso. Você vê como que é bom duas cabeças pensantes, né? Por incrível que pareça, pastor Claudinei, essas pautas aqui, elas estão bem inseridas e tratadas também na Agenda 2030. Por exemplo, aqui, ó, migrantes. Migrantes aqui, ó. Qual que é a proposta deles? A proposta deles é, bem dizer, quebrar as fronteiras entre os países, quebrar as fronteiras, acabar com o nacionalismo, acabar, pastor Claudinei, com o patriotismo. Isso está inserido na Agenda 2030 da ONU. Porque qual que é a meta? A meta é a grande pátria, a Pátria Mama, né? Gaia, que o Papa até adora ela, né? E nessa ligação de transformar a Terra em uma grande pátria, como os índios, né, os andinos chamam de Pachamama, ou os gregos na mitologia de Gaia, é a nova religião do Papa também. O culto à terra, tá? O culto à natureza. Então aqui está essa pauta que está dizendo que é cuidado com os migrantes, mas na verdade não é isso não. É literalmente isso que eu estou falando aqui, acabar com a fronteira. Quando o Donald Trump estava lá comentando a respeito de construir, né, os muros entre o México e os Estados Unidos, vocês lembram? Ele retrucou dizendo o seguinte, que ele deveria estar construindo pontes e não muros. E esse é um discurso universal da ONU para a implantação do governo único, pastor Claudinei. Exatamente, Entende? exatamente. E o senhor falando aí sobre a questão da migração, né? É interessante esses pontos. O segundo ponto dentro dessa pauta, que o próximo Papa não terá nenhuma autonomia para dizer não e engavetar, é atenção aos pobres. Mas essa atenção aos pobres não é simplesmente um trabalho missionário de ajudar pessoas que estão passando fome. Não. É atenção aos pobres, por quê? Porque dentro do sistema de governo que está para ser implantado, eles não querem mais que existe a classe média ou até mesmo aquelas pessoas que têm uma vida confortável. Não. Eles querem que todos venham se igualar no âmbito da pobreza. Por isso que Francisco disse que a globalização é uma coisa boa, porque ela tira a riqueza, ela destrói a riqueza e faz com que todos venham viver em igualdade, pastor Giovanni. Perfeito, pastor Claudinei, perfeito. Nada a acrescentar aí nessa pauta da atenção aos pobres, né? E aqui essa questão da atenção aos pobres também, dentro da Agenda 2030, lá tem, né, erradicação da pobreza. Mas ali você pode ler erradicação, não da, e sim do pobre, tira usado à frente. Entendeu? Erradicar não a pobreza, mas erradicar o pobre. Essa é a grande realidade. Agora, essa outra pauta aqui, ó, que diz aqui que não será tirada da mesa por esse provável Papa aí, o João 24, é o meio ambiente, pastor Claudinei. A gente sabe que essas questões de aquecimento global, eles viram que não está dando muito certo isso aí, né? Porque no lugar de aquecer, está na média, esfriando o clima. Principalmente aqui para o Brasil, né? Está previsto até neves nesse ano em algumas regiões que não tinham esse costume de nevar. Então, pastor Claudinei, essa pauta aqui do aquecimento global, ela ficou um pouco difícil de se sustentar. E aí, qual que é o tema que eles usam? Eles mudaram o nome, né? Agora é mudança climática. A mudança climática, a natureza. E para tratar deste assunto do meio ambiente, quando você vai lá na Agenda 2030 da ONU, é uma das pautas principais no meio ambiente. Não é porque eles estão preocupados com o meio ambiente, com a sua vida, com a sua saúde, não. Isso daí é uma estratégia que eles estão utilizando para fundamentar um imposto pesado, de maneira global. É isso mesmo. O que acontece? Eles estão trabalhando com essa questão aí da emissão dos poluentes, do gás carbônico e tudo mais. E eles vão preparar, dentro de pouco tempo, ou a nação ou o país se ajusta à emissão de poluentes
no nível em que eles implantar, e se passar, né, aquele excedente, aí vai pagar impostos pesadíssimos para a ANON, a nova ordem mundial, para os governos. Isso aí é uma forma de elaborar, pastor Claudinei, mecanismos para estar arrecadando, porque não existe nada mais prático para se formar um governo mundial, do que criar um imposto mundial. Você está entendendo? Então essa questão do meio ambiente aí, isso é satânico. Vai começar a ser tratado de forma que vão impor impostos. Pode guardar o que eu estou falando. Vai ter impostos sim, salva essa live aí. Já está se falando aí de uma polícia do meio ambiente, uma polícia global do meio ambiente, de influenciar e acabar com a soberania de alguns países, e o Brasil é o alvo principal por conta da Amazônia, como eu disse aqui já, porque não estão preocupados com as árvores da Amazônia, estão preocupados com o subsolo da Amazônia. Lá tem muito ouro, petróleo que ele tem, sabe? Outros tipos de minérios raros. Estão preocupados, pastor Claudinei, em manter a Amazônia como a sua chácara para final de semana. Essa é a grande realidade. Exatamente. E o senhor falando isso daí, a gente procura, você pode procurar, ver se eles estão anunciando alguma coisa que diz respeito ao que está acontecendo na Amazônia no presente momento. Fevereiro, pastor Giovanni, foi o mês dos maiores focos de queimadas e destruição na floresta amazônica, ao ponto de que, desde 1999, não existiu no Brasil tanto incêndio, tanta destruição da Amazônia e das florestas, como neste mês de fevereiro passado. Aí a gente vê, cadê aquela menina que é defensora da natureza, né? Cadê o Brad Pitt, né? Uhum. Cadê eles, né? Cadê o Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Não é o Brad Pitt, não. Cadê o Leonardo DiCaprio? Cadê a Greta, né? Cadê esse povo? Cadê o próprio Macron? Essa galera toda? O negócio deles, não estou preocupado com árvore. Não estou preocupado com árvore, por quê? Porque antes a preocupação deles era de que o governo não deixava eles entrar lá e levar toda a riqueza da floresta. Agora o foco e o olhar está para outras coisas. E nós sabemos exatamente que esse mês de fevereiro foi um mês de grandes incêndios nas florestas e ninguém falou nada, porque o nome é floresta, mas o interesse é o que está no subsolo. Estou preocupado com árvore, não. Isso aí é uma ilusão das pessoas, achar que eles estão preocupados com o meio ambiente, não. O negócio deles é o que está embaixo, né, pastor Claudinei? E dentro disso que o senhor está falando aqui, só para a gente concluir, porque a gente tem umas imagens bem fortes aqui, não sai, porque tem umas imagens fortes, para quem tem, sabe, aí o coração sensível, você pode até chorar com as imagens que a gente vai mostrar aqui para vocês. Mas ainda aqui, pastor, só retornando aqui, ó, nós falamos aqui dos migrantes, né? Do meio ambiente, dos pobres, mas eu queria fazer um adendo aqui a essa questão dos pobres, porque o que eles estão promovendo dentro dessa agenda aqui que o Papa está por trás, que está na mesa, né? A renda básica universal, pastor Claudinei. Nossa, pastor, mas isso aí é bom demais. O Papa Francisco está por trás disso, junto com a ANON, junto com a ONU, trabalhando aí com o Fórum Econômico Mundial, com Klaus Schwab, para, após esse reset, implantar uma renda básica universal. Olha que coisa boa! Isso não é tão ruim assim não, pastor Giovanni. Você que pensa, meu irmão. Isso é apenas o início para eles simplesmente dominar o planeta inteiro. Nos Estados Unidos está acontecendo uma crise sem precedentes lá. Por conta dessa renda que foi dado aí de maneira banal para todos lá nos Estados Unidos, na época da pandemia, a crise sanitária estava acabando já, só que ninguém queria voltar para o trabalho mais. Eles tiveram sérios problemas. Você sabia que lá nos Estados Unidos teve algumas empresas que pagaram $50 para quem aceitasse a fazer uma entrevista de emprego, preencher um currículo lá e mandar e passar numa entrevista. Mesmo que não passasse na entrevista, eles pagavam $50 só para o profissional ir lá e dar uma entrevista para eles. Por quê? Principalmente na questão da logística, né? Dos caminhoneiros, né? Por que eles vão trabalhar se dentro de casa, pastor Claudinei, no conforto extraordinário,
estavam tendo ali uma renda suficiente, sabe, para sobreviver, para estarem ali sem dor de cabeça, sem nada. Então ninguém queria voltar para o trabalho mais por conta disso. Vocês estão entendendo? E eles não estão fazendo muita questão disso também. Por quê? Porque à medida em que essas pessoas vão aumentando, o número dessas pessoas vão aumentando, eles acabam ficando totalmente na mão do governo, pastor Claudinei. Algumas pessoas, quando a gente coloca essas imagens, eles dão no pé. Porque eles dizem, isso aí não é responsabilidade minha, mas é responsabilidade nossa, sim. Dá uma olhada nessa imagem aqui, da nossa última refeição, ó. Ministério Povo da Fé, paz e graça, pastor Giovanni. Veja aqui, já estamos dando aqui o almoço para as crianças, já demos aqui as roupas, demos também chinelos e agora as crianças estão aqui prontos para receber a refeição. Muito obrigado aí, pastor Giovanni e todos os irmãos do Ministério Povo da Fé. Que Deus continue estendendo as mãos e abençoar a todos vocês. É muita criança aqui. E muitas crianças estão também precisando do atendimento médico, temos muita criança doente e nós estamos realmente prevendo aqui a fazer um tratamento para as crianças que estão enfermas, mas eu quero pedir a vossa colaboração para a compra de remédios e estamos aqui para socorrer essas crianças, meus irmãos. Não tem aqui hospital por perto, não tem escola aqui por perto, é quase um deserto que as crianças aqui estão realmente morando e precisa do nosso socorro. Você que está aí e pode nos acompanhar, pode nos apoiar junto com o pastor Giovanni, nós estaremos agradecendo de coração, em nome de Jesus. Olha só a situação da roupa dessas meninas, dessas crianças. Meus irmãos, as crianças já estão sendo trocadas aqui, as roupas, conforme os irmãos estão vendo. Veja que muita poeira nas roupas das crianças e hoje temos roupas novas. Veja que alegria no rosto das crianças por mais roupas novas aqui. Louvado seja Deus. Uau! Eu acho que é um pouco maior aqui esse número, mas melhor ser um pouco maior do que ser pequeno. Deus abençoe ricamente a todos vocês que nos acompanham em nome de Jesus. A criança aqui já é outra. Muita poeira nas roupas antigas e já estão aqui se vestindo de roupas novas. Louvado seja Deus. Já estão se vestindo aqui de roupas novas, graças a Deus. As crianças serão aqui se alimentando depois de vestirem as roupas novas. Olha aí a alegria, muita alegria aqui nas crianças pelas roupas novas. Essa criança está ferida, veja aqui. Está ferida aqui a criança, mas Deus é fiel. Deus abençoe ricamente a todos quanto nos acompanham em nome de Jesus. Não, mas é bonito, bonito, né? E o Lasmena falando da vídeo, filmando? E a gente percebe, pastor Giovanni, que por tão pouco a gente consegue fazer o nosso próximo feliz, sabe? Ninguém que ajudou tirou da boca dos filhos, empobreceu, não, por tão pouco. Alguns ajudaram dentro da condição com 10, outros ajudaram com 50, com 100, com 1.000, outros ajudou com 30 centavos, mas um pouquinho de cada um gerou essa bênção na vida dessas crianças e dessas famílias. É importante a gente passar esses vídeos e mostrar para vocês que o trabalho está sendo feito, pastor Claudinei, o trabalho está sendo realizado. E, como o senhor disse, ninguém ficou pobre, ninguém foi prejudicado, ao contrário, eu estou recebendo aqui, sabe, muitos testemunhos de pessoas que têm abraçado essa obra, pastor Claudinei. Muitos testemunhos de milagres, de respostas, pessoas que já estão vendo o resultado acontecer na vida familiar, na vida financeira, isso sem falar o sentimento de satisfação, pastor Giovanni, porque se nós vivermos o evangelho sem fazer nada pelo semelhante, nós vamos nos alegrar em quê? A nossa alegria vai estar embasada em quê? Se não for em ajudar o nosso semelhante. Nós vivemos aqui nessa terra trabalhando e lutando pela nossa eternidade. Nós, no presente momento, que estamos na presença de Deus, lutamos mais pela eternidade do que pela vida momentânea física aqui na Terra. E quando nós fazemos isso pelo nosso semelhante, isso é um plantio
que gerará uma colheita com peso de eternidade, que nada e ninguém poderá roubar isso de nós, porque Jesus disse: tive fome e me deste de comer, pastor Giovanni. Tive nu e me vestistes. Foi isso que Jesus falou. E uma coisa um segredo que, quando todos descobrirem esse segredo e entenderem essa grandeza, é que quando você entrega algo aqui nesse projeto, você não está dando nada para ninguém. Você não está dando nada para ninguém. Tenta responder a Márcia aí. Pastor, eu sou de outra denominação. Maria Aparecida Costa. Minha irmã, Maria, é o seguinte... Nossa, não, Maria, né? Maria, a sua igreja... Eu preciso fazer algumas perguntas para entender se a irmã envia para cá ou não, tá? Se a sua igreja for uma grande catedral, essas igrejas que têm filiais em todo o Brasil, a gente não precisa falar nomes aqui, mas vocês sabem, né? Aquelas igrejas que pedem 3, 4 ofertas no mesmo culto, pedem dízimo, trízimo. Tem muita gente que congrega, né, em igrejas aí que pedem 4 ofertas no culto. E eu estou falando por conhecimento próprio mesmo, que eu já fui e já vi, entende? Igrejas que o pastor tem carrão, tem casa boa, a família está bem estruturada, os filhos estão bem estruturados, e o seu dízimo lá é só mais um dízimo. Sabe, ontem uma irmã malhou eu no comentário, falou: nossa, eu te assisto há muito tempo. Agora você falando um negócio desse, todo mundo que está aqui tem igreja para dizimar nas suas igrejas. Você está errada, minha irmã. O tanto de gente que apareceu na minha live ontem, pastor Claudinei, que estão sem congregar porque foram feridos na igreja, eu disse: gente, vocês precisam procurar uma forma de congregar, de se reunir como igreja. Seja em uma célula, procure um pastor sério, mas pastor, na cidade está difícil. Olha para você ver que nível chegamos. Então, você não vai deixar de dizimar na igreja que precisa do seu dízimo. Qual é que é a igreja que precisa do seu dízimo? Aquela igreja de bairro, aquela igreja, sabe, carente, aquela igreja humilde, uma igreja pobre, que depende do seu dízimo, sabe? Depende do seu... Olha aí, ó, esse comentário do Sidney, é isso aí, o seu dízimo para pagar o aluguel, para pagar a energia. Aí você vai dizimar lá. Não deixe de dizimar na tua igreja, que precisa e depende do teu dízimo, para dizimar aqui. Porque Deus vai levantar outras pessoas para dizimar aqui. Agora, se o seu dízimo na tua igreja, se você sente que o teu dízimo lá é só mais um dízimo, com certeza o seu dízimo vai agradar muito mais a Deus aqui do que lá. Olha isso aqui. Povo da fé! Povo da fé! Quando ele fala povo da fé, quando fala pastor Claudinei, está englobando a todos que estão conosco nessa missão. Obrigado a todos, irmãos do Brasil! Brasil! É vocês, somos nós que estamos juntos. Talvez tenha irmãos lá da Europa, da Ásia, né, de outros continentes, mas você está englobado aí. Eles não têm nada para nos oferecer a não ser a sua gratidão. E que coisa melhor do que isso, gente? Sabe? E quando você planta o seu dízimo, a sua oferta, sabe, na vida dessas crianças, você não está dando nada para mim, nem para o pastor Claudinei, nem para essas crianças você está dando nada. Pastor, eu estou mandando minha oferta, eu estou dando. Não está dando, e a Bíblia te responde isso, pastor Claudinei. O que a Bíblia diz, pastor Claudinei? A Bíblia diz que aquele que dá aos pobres está emprestando a Deus, e Deus o recompensará, o retribuirá com uma porcentagem largamente vantajosa, né? Com certeza. Olha aqui, ó, a Aline, ó. Se tem uma coisa que é mais linda no ser humano é a sinceridade, né? Sim. Uma pessoa que ela é honesta com outras pessoas, ela é honesta consigo mesmo. A primeira pessoa a ser beneficiada com honestidade é a própria pessoa, né, pastor Claudinei? Olha lá. Exatamente. A minha igreja é simples, mas sempre que eu posso, ajudo com minhas ofertas. Esta obra de Deus aqui neste canal. E Deus tem me dado uma alegria muito grande. Você vê? Ela dizima lá e oferta aqui, porque a igreja dela é uma igreja simples. Outras pessoas já dizimam aqui, porque passaram a entender que o dízimo dela, lá na igreja dela, é só mais um dízimo, pastor Claudinei. E a diferença, pastor Giovanni, entre esmola e generosidade é muito grande. Porque esmola é aquilo que a pessoa dá
na intenção de tirar uma foto para se aparecer, de alguém aparecer ali por perto e ver a pessoa dando aquela esmola ou algo semelhante. Generosidade, não. Generosidade é nós plantarmos na vida de alguém sabendo que esse alguém não pode dar nenhum retorno para nós, nada. Essas crianças não podem dar nenhum retorno para mim, o pastor Giovanni, e nem para você que está em casa. Eu estou dizendo no sentido terreno. Essas crianças não podem dar retorno. Pelo contrário, eles precisam, eles carecem. E é aí que entra a generosidade. Quando você faz sem esperar receber nada em troca, pastor Giovanni. Sim, ó, olha a Rosana, ela citou o nome de uma denominação, pastor Claudinei. Eu gostaria que o senhor avaliasse. Ela tá dizendo... Pode falar. Essa denominação que ela congrega aqui, lá em São Paulo, tem um grande templo, que é uma réplica do templo de Salomão. Lá tem cultos, 6 cultos por dia. Eu não me lembro direito os horários, mas eu acho que é 7 da manhã, 10 da manhã, 1 da tarde, 3 da tarde, 6 da noite e 9 da noite. Dentro desses 6 cultos diários, são tirados ali de 3 a 4 ofertas por culto. Ofertas, dízimos. O senhor já parou para analisar que é um templo suntuoso? O tanto de dinheiro que entra ali diariamente, o senhor já parou para avaliar? Somando na semana, pastor Giovanni, na semana dá 42 cultos, né? 7 vezes 6, 42. Aí, 42 cultos por semana, cada culto fazendo 5 pedidos de oferta no mínimo, né? Então, irmã Rosana, seu dízimo será muito bem-vindo aqui, e eu falo isso sem medo de estar pecando, sabe? E com convicção e certeza de que você vai agradar mais a Deus enviando o seu dízimo para que essas crianças tenham um pouco de humanidade, sabe? Um alívio, para que a gente venha concretar esse chão, fazer um contrapiso, fazer o reboque nas paredes, colocar as janelas, dar um pouco de humanidade para essas crianças, comprar materiais para elas aprenderem, né? Comprar mais sacas de roupas para elas se vestirem melhor, e assim nós vamos mudando pouco a pouco. Se você voltar aqui no canal, lá atrás, 2, 3 anos atrás, você vai ver que isso aqui era um número menor de crianças. Tinha, sei lá, 100 crianças. E era precário a situação. Não tinha igreja. Hoje já tem igreja. Hoje a igreja está coberta. Foram 50 mil reais enviados do Brasil para lá para a cobertura da igreja. O investimento é alto, não é barato. Não é baixo, é um investimento alto. Mas é um investimento, como a irmã anterior disse, que nos traz muita alegria, pastor Claudinei. Exatamente, e a realidade é uma só. Para nós praticarmos a generosidade, nós precisamos arremessar a nossa inteligência, a nossa imaginação aos nossos filhos, aos netos, aos sobrinhos, às crianças que nós amamos. Porque existe uma dor que é uma dor que humilha, que é a fome, pastor Giovanni. Eu já passei fome e eu sei que a fome é uma dor que humilha. Porque quando a pessoa está passando fome, eu falo por mim, na situação que eu estava, você começa a se perguntar para você mesmo e perante Deus, será que eu não mereço um prato de comida na face da terra? Será que eu sou um ser humano tão fútil, né, que eu não tenho o merecimento de ter um prato de comida? Sabe, um arroz, um feijão, não precisa nem de mistura pelo meio, não. Um arroz, um feijão. Será que eu não mereço isso? Então, a fome, ela é revoltante, ela dói, e só quem já passou sabe que a fome não é brincadeira. Essas crianças, tá? Muitas delas estão com esse, sabe, como se fosse essa sarna, essa ferida braba exposta na cabeça, que é de imunidade baixa. Crianças que não fazem uma alimentação balanceada, crianças comendo rato. Imagine você comer um rato, tanto de doença que não vem para o corpo da pessoa, pastor Giovanni. Então, rato não foi feito para a gente comer, não? Rato é desumano você permitir que uma pessoa coma rato. Agora, tiramos o rato, né, das mãos dessas crianças,
e colocamos um pedaço de carne, sabe? Tiramos a folha de tomate, que é o que eles utilizavam ali para saciar um pouco da fome, e colocamos um alimento, sabe? Colocamos um prato recheado, um pedaço de carne. Olha aqui, ó. Olha aí, olha o prato desse garoto. E esse é o garoto prodígio. Estamos preparando ele para missões. Ele já está pegando oportunidades, dando saudações. E Deus está fazendo uma grande obra através da vida desse garoto. Então, vamos formar homens e mulheres de Deus, e você terá parte no galardão de todas as almas que essas crianças, futuros missionários, ganhar para Jesus, pastor. Pastor Claudinei, teve um comentário aqui, esse comentário aqui, ó, do Michel, dá uma olhada. Minha mãe estava endividada com a agiota por causa de contribuição, tal, na igreja, fulano de tal. Enfim, já pensou você se atolar com agiotas, entende, para colocar dinheiro numa instituição ou até mesmo em qualquer tipo de trabalho? Isso não é agradável a Deus. Eu vou dizer para você uma coisa muito importante, olhando aqui para você. Não faça isso para ajudar nenhum trabalho missionário. Se você for fazer isso para ajudar no projeto de Moçambique ou dos ribeirinhos que nós fazemos, deixa de ofertar. Não precisa fazer loucura. Você vai se endividar com agiota. Agiotismo é crime no Brasil, porque os agiotas vêm cobrar ameaçando a tua vida. A agiota vem cobrar com juro altíssimo. E quantas pessoas perderam a vida por dever para a agiota? Isso não é louvável perante Deus. Se for para você nos ajudar nesse trabalho, fazendo loucura de pegar dinheiro com a agiota, vendendo casa, vendendo carro, vendendo aquilo que você conquistou para você estar semeando, não precisa fazer essa semeadura. Porque isso não é agradável a Deus, não é agradável a você e não será agradável para ninguém, pastor Giovanni. A gente sempre fala, né? O teu R$1 vai fazer a diferença nesse projeto. Talvez a sua condição hoje seja R$1. Você vai ver que esse R$1 vai se multiplicar para R$10. 10 vai multiplicar para R$100. Eu falo em questão de contribuição, não precisa fazer loucura não. Eu vou fazer, que dó, eu vou fazer aqui um empréstimo, vou enviar R$1.000 para o projeto. Aí você vai ficar pagando juros. E aí, onde que está Deus nisso, né? Então, começa devagarzinho. Tem gente que começou contribuindo com R$1, tem gente que começou contribuindo com R$1 que hoje contribui com 100. Pastor, deu uma virada de chave na minha vida. Então, pastor Claudinei, muito bom esse adendo que o senhor fez, viu? Muito bom. Sim. Porque senão as pessoas vão praticar loucuras, que essas loucuras não vai te trazer nenhum retorno diante de promessas que são feitas e não cumpre. Quantas pessoas escandalizadas com o evangelho nessa situação? Fez empréstimo, vendeu isso, vendeu aquilo, para fazer um voto, um propósito na igreja, e o resultado não veio. O resultado não veio e nem vai vir, sabe? Não veio e nem vai vir. E aí a pessoa arremessa esse escândalo e toda essa frustração na pessoa de Deus. E Deus não está envolvido nisso. Então, faça com lucidez. Faça aquilo que você está dentro do teu limite, não tirando da boca dos teus filhos, tirando da sua boca, entrando em situações desconfortáveis e colocando até a tua vida em risco, sabe? Você acha que é agradável a Deus você dar uma oferta que você e tua família fica vulnerável a uma agiota que a qualquer momento pode invadir tua casa e tirar a vida de todo mundo por causa do dinheiro que você não conseguiu pagar? Então isso não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho é lucidez. O evangelho é você praticar aquilo que não te compromete diante da sociedade e nem do mundo espiritual, pastor Giovanni. Perfeito, pastor Claudinei, perfeito. Pastor Claudinei, muito bom estar contigo aqui. Sempre é bom estar com o senhor, viu? A reciprocidade da minha parte também é verdadeira para contigo, viu? Amém. Glória a Deus. Gente, nós pedimos para você que chegou e não deixou o like, deixa o like nessa live, compartilha. Você que vai nos ajudar nesse dia de hoje, no projeto de missões, escreva aí na linha do tempo, até para nós já avisarmos o pastor Gabriel que tem um povo aqui que se colocou à disposição para estar nos ajudando, né? Até, povo da fé. Deus abençoe. Vamos para cima. Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos do Brasil! A obra está fluindo, projeto
2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade, já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola Povo da Fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio, nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais. As refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo para as crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores para as famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para a sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos. Pra uma grande plantação fazemos e ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó costejar a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni, que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós
conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era muita água coisa. quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá, e os irmãos do povo da fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Eu sou ruim de Então, matemática. não é uma tarefa fácil. Não. Aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.